Paralisação do Fundo Amazônico fragilizou o órgão com o IBAMA. Patrícia Figueiredo. O Fundo Amazônia deve ser retomado já em janeiro, tendo como prioridade a redução imediata do desmatamento, segundo fontes ouvidas pela agência pública criada em 2009 para recompensar o Brasil por resultados positivos na redução de emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa. O fundo foi paralisado em junho de 2019, depois que o Ministério do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônico COFA. Tem doação que somam 3,4 bilhões feitas pela Noruega e Alemanha. As verbas não podem ser investidas em novos projetos até que a atuação do comitê seja restabelecida. Aos dois países também suspenderam novos repasses. Mais de 60% das verbas do fundo utilizadas até agora foram destinadas a instituições do governo. Com a paralisação, e órgãos importantes ficaram com o orçamento comprometido, caso do IBAMA, que já se organiza para captar novos recursos. Em 2018, por exemplo, o fundo aprovou um projeto de 140 milhões para ajudar o órgão a custear ações de fiscalização da Amazônia Legal. O valor foi destinado principalmente ao aluguel de veículos especiais como picapes e helicópteros usados em operação de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Um projeto similar aprovado em 2016 cedeu 56 milhões do fundo para o IBAMA. Entre 2016 e 2018, mais de 460 ações de fiscalização do órgão foram bancadas. Com esse dinheiro, resultaram em 2,5 bilhões em multas ambientais aplicadas. O orçamento para bancar essas despesas no passado vinha do próprio IBAMA, mas com a doação do teto de gasto durante a gestão de Michel Temer, a entidade passou a depender das verbas do fundo. Historicamente, o IBAMA dispunha desses meios e executava suas ações fiscalizatórias com considerável sucesso. No entanto, nos últimos anos, o orçamento desses órgãos ambiental vem sendo contingenciado em decorrência da situação fiscal do país, destacou o IBAMA na descrição dos dois projetos. Na prática, o IBAMA não deixou de receber recursos do fundo para esses fins durante o período de paralisação, porque é seu último projeto aprovado em 2018 teve verbas repassadas até setembro deste ano. Paralisia do fundo, no entanto, impediu novos projetos de serem contratados e contribuiu com a fragilização do órgão durante o governo Bolsonaro. Questionado pela reportagem, o IBAMA não retomou até a publicação da reportagem. Entre 2016 e 2018, a atividade de fiscalização do IBAMA e o Programa de Combate à Queima Fogo eram praticamente 100% custeada com os recursos do Fundo Amazônia. Isso custeava desde o combustível até o aluguel de helicóptero para fazer o combate ao fogo. Então, enquanto você suspende os novos repasses, e essa suspensão foi abrupta e foi uma decisão de governo, você cria o que houve durante o governo Bolsonaro, que foi a fragilização deste órgão. Explica Eugênio Pantoja, diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, que participou de avaliações periódicas do fundo. Atualmente, 93,8% da verba do fundo vem da Noruega. Outros 5,7% foram doados pela Alemanha e 0,5% são provenientes de recursos da Petrobras. As verbas são destinadas a financiar projetos para preservar a floresta e garantir seu
desenvolvimento sustentável e os projetos são contratados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Desde sua eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, vem falando que a retomada do Fundo Amazônica é uma prioridade de seu governo. A reativação do fundo também foi determinada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. No início de novembro, o plenário da Corte deu um prazo de 60 dias para que o governo federal recrie as estruturas que possibilitam seu funcionamento. Como o prazo termina em 2 de janeiro, após o fim do mandato de Bolsonaro, na prática as negociações estão sendo conduzidas pela equipe de transição de Lula. Segundo fontes envolvidas nas negociações, em um primeiro momento o fundo deve focar em projetos que têm impacto direto na redução do desmatamento na Amazônia Legal. A maior urgência é a recriação da COFA, com a mesma composição do passado, representantes da sociedade civil, de órgãos do governo federal e de governo dos estados da Amazônia Legal, o que pode ser feito por meio de decreto. Somente após o restabelecimento do comitê e que novos países poderiam se ajuntar oficialmente ao Fundo Amazônia. Políticos da equipe de transição têm conservado com representantes de países europeus, como a Suíça e o Reino Unido, desde a 27ª Conferência do Clima da ONU, na COP27, realizada em novembro no Egito. A público, o Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros da Suíça confirmou em primeira mão que o país está considerando iniciar contribuições no futuro. A Suíça tem discutido o Fundo Amazônico em suas trocas informais com as autoridades brasileiras de transição. Uma contribuição para o fundo está sendo considerada. A Suíça atribuiu grande importância ao papel positivo das florestas na luta contra as mudanças climáticas, tanto na adaptação quanto na mitigação, disse o porta-voz. Além da Suíça, o governo de Reino Unido também já confirmou que estuda a possibilidade de se ajuntar ao grupo. Nossos ministros receberam um pedido para que o Reino Unido se junte ao Fundo Amazônico de diversos representantes do governo da transição no Egito durante a COP27. Estamos avaliando as possibilidades, disse em nota Embaixada do Reino Unido no Brasil. 57 projetos parados. Segundo o relatório de avaliação do fundo publicado pela Controladoria Geral da União, CGU, em junho deste ano, o valor atualmente disponível para novos projetos, incluindo os rendimentos de aplicações financeiras, é de 3,2 bilhões. Somente os projetos que já estavam sendo analisados pelo BNDES antes da paralisação, porém, consumiram 2,2 bilhões deste total. Após o restabelecimento do COFA, uma das primeiras ações do fundo deve ser uma revisão desses projetos. Ao todo, 54 projetos já haviam sido submetidos para análise em 2019, mas ainda não tinham sido contratados quando o comitê foi paralisado. No entanto, com a inflação no período foi de 23%, segundo o IPCA, e o desmatamento também voltou a crescer desde que o fundo foi paralisado, muitos desses projetos vão precisar ser revisados, tanto em termos financeiros como em seus objetivos. Uma outra fonte próxima às negociações afirma que essa revisão já está acontecendo e que deve ter prioridade às propostas que têm como objetivo principal a redução do desmatamento em determinadas regiões. O BNDES já está reavaliando esse projeto para que sejam contratados imediatamente. Vai ter que ter uma reavaliação de valor de ação. Então, os proponentes estão revisando e os que estão dentro da estratégia de redução de desmatamento, eu calculo que sejam
de 10 a 15 propostas, afirma. Questionado se os autores dos projetos já estão sendo procurados para atualizar suas propostas, BNDES respondeu que para os projetos protocolados ainda não analisados, informa-se que a situação permaneceu inalterada até que as negociações entre os países sejam finalizadas. Em nota, o BNDES também disse que o Fundo Amazônico não está parado, justificou que em 2021 foram desembolsados 117 milhões em 2021 para o projeto, já contratados em prol das ações de combate ao desmatamento, da promoção de conservação ambiental, do desenvolvimento sustentável. Os próprios relatórios do Fundo Amazônia, no entanto, reconhecem que a análise de novas propostas está paralisada e os desembolsos caíram significativamente por conta disso. Em 2017, por exemplo, repasses chegaram a 224 milhões, quase o dobro do que foi desembolsado em 2021. Embora o balcão para a recepção de novas propostas possa ser reaberto assim que os comitês do Fundo Amazônico foram restabelecidos, o repasse para os novos projetos deve demorar, uma vez que as etapas de aprovação junto ao BNDES costumam levar vários meses. Paralisação pente fino. Apesar de contar com o dinheiro doado por governos de outros países, a gestão dos recursos do Fundo Amazônico é feita pelo BNDES, seguindo as diretrizes aprovadas pelo COFA e sob acompanhamento do Comitê Técnico do Fundo Amazônico, CTFA. Na prática, isso significa que os países doadores não têm interferência sobre o tipo de projeto financiado. Com as doações da mesma forma, os governos da Noruega e da Alemanha também não puderam interferir nas decisões do governo Bolsonaro de inviabilizarem o funcionamento do fundo desde 2019. Na época, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, convocou a coletiva de imprensa para anunciar que tinha suspeitas nos contratos aprovados pelo fundo e que eles seriam submetidos em pente fino. Essa revisão de contratos, no entanto, não encontrou nenhuma irregularidade diante das mudanças na governança. Foi o fundo dos governos da Noruega e da Alemanha congelaram novas doações e repasses. Desde sua criação, o Fundo Amazônica já financiou 102 projetos, desembolsou até o final de 2021 149 bilhões, de acordo com relatórios do próprio fundo. 207 mil pessoas, a maioria delas moradores da Amazônia Legal, foram impactadas por ações bancadas pelo instrumento. As propostas já renderam 254 milhões em receitas obtidas com a comercialização de produtos em projetos de desenvolvimento sustentável da floresta. Procurados pela reportagem, os governos da Alemanha e da Noruega não deram detalhes sobre as negociações para a retomada do fundo. Em nota, o Ministério da Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha disse apenas que está confiante que novos projetos podem ser iniciados no início de 2023. A Alemanha está preparada para uma participação renovada no fundo assim que as estruturas de governança foram restabelecidas, no fundo estiver operacional novamente. O diálogo sobre as próximas passos é o processo de reativação. Já foi iniciado e será intensificado com o novo governo eleito, disse um porta-voz da pasta. Já o governo da Noruega disse apenas uma vez atualmente está em diálogo com as partes interessadas, revelantes sobre os próximos passos do Fundo Amazônia. O Brasil deve receber mais de 30 a 50 ararinhas azuis em 2023. O Brasil deve receber mais de uma leve de ararinhas azuis Sinopsita species em 2023. Entre 30 e 50 aves devem chegar ao país vindas da Alemanha com parte do projeto de reintrodução da espécie na caatinga brasileira.
2 décadas depois de ser considerada extinta na natureza. Segundo Camille Lugarini, coordenadora executiva do Plano de Ação Nacional PAN da Ararinha Azul, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio, e a ideia é que os animais cheguem ao Brasil já no próximo mês. O primeiro grupo de 52 ararinhas azuis chegou a Curaçá em 2020, procedentes de um criadouro alemão. Foi nesse município baiano que o governo brasileiro criou unidades de conservação ambiental para garantir a proteção e o habitat desses animais na natureza. Ali também foi construído um enorme recinto de adaptações para que as ararinhas aprendam a viver soltas. As primeiras 8 aves foram reintroduzidas na natureza em junho deste ano. No último dia 10 foram soltas mais de 12 ideias e soltar 20 aves por ano nas próximas 2 décadas. Há cerca de 30 ararinhas são mantidas no cativeiro na sede do projeto em Caraçá, como reservas para reintrodução, e como reprodutores. 3 filhos já nasceram dentro do viveiro baiano e devem ser soltos na natureza, assim como devem ser libertados filhotes nascidos em um criadouro de Minas Gerais, Fazenda Cachoeira. No entanto, a principal fonte de animais para a reintrodução continua sendo o criadouro alemão, a CTP. Para a chegada dessa nova leva vinda da Alemanha, os pesquisadores aguardam a liberação da vigilância agropecuária do Brasil, devido a um surto de gripe aviária que atinge a Europa. Caso não seja possível trazer as aves em janeiro, a gente vai verificar se consegue, com os animais que nasceram aqui no Brasil, fazer uma soltura, porque uma coisa importante é o número de aves. Quanto maior o número do grupo, maiores são as chances de sucesso. Não adianta soltar 1 ou 2 ou 3 ou 4, além de ter todo um critério que leva em consideração a genética e a saúde. O número de animais também é um fato importante. Na natureza, as ararinhas têm como principal risco a sobrevivência e existência de predadores. Das 20 ararinhas azuis soltas, 3 foram mortas por aves de rapina, e ainda o risco de dispersão para a área onde os pesquisadores não conseguiram monitorá-las e da ameaça de sua captura por traficantes. Putin. Rússia está pronta para negociar com todas as partes do conflito na Ucrânia, mas elas recusam. O presidente russo Vladimir Putin, respondendo à pergunta se o país não está se aproximando de uma linha perigosa em conexão com a situação na Ucrânia, disse que não a considera assim tão perigosa, que a Rússia age no interesse de seus cidadãos. Bem, não considero que ele seja assim tão perigosa. Penso que estamos avançando na direção certa. Estamos protegendo os nossos interesses nacionais, os interesses de nosso cidadão, de nosso povo, e simplesmente não temos outra escolha senão proteger nossos cidadãos. Mas estamos prontos para negociar com todos os participantes deste processo sobre possíveis soluções aceitáveis, mas isso é um assunto deles. Não somos nós que recusamos as negociações, mas sim eles, declarou Putin em entrevista ao jornalista Pavel Zarubin em um programa de TV. O líder russo observou que o seu país sempre se esforçou para resolver todas as disputas que surgem por meio específico e através de negociação. Mas, infelizmente, outra parte tem tido uma atitude diferente e intensificou as ações militares. De uma forma ou outra, tivemos que defender as pessoas que vivem nesse território. Tivemos que apoiar a escolha
dos moradores da Crimeia. Afinal, tudo começou com isso, acrescentou. Dividir para reinar, isso eles sempre tentaram fazer e estão tentando fazê-lo. Agora, mais o nosso objetivo é unir povo russo, disse Putin. De acordo com ele, no centro de tudo isso está a política dos oponentes geopolíticos da Rússia, que visam desmembrar o país. A Rússia não podia agir de maneira tão cínica com o Ocidente da situação na Ucrânia. O país tem uma filosofia diferente, declarou o presidente russo. Não podíamos. Temos uma filosofia diferente, uma atitude diferente em relação à vida, às pessoas, se olharmos para as pessoas que estudaram profundamente os valores morais do cristianismo oriental, do cristianismo ocidental, do islamismo. Eles sempre disseram que temos atitudes diferentes. Em geral, lá no Ocidente, há uma abordagem mais material. A definição de sucesso na vida está na parte material. Nós temos uma abordagem mais espiritual, resultou Putin. Por fim, o chefe de Estado disse ter a certeza que 99,9% dos russos estão prontos para dar tudo por sua pátria. Isso é convencer de que a Rússia é um país especial e temos pessoas especiais. Isso tem sido confirmado ao longo de toda a história do país. Porque as sanções antirrussas não vão ajudar a resolver a crise ucraniana, mas a diplomacia sim. Embora a União Europeia tenha imposto mais sanções à Rússia, como seu nono pacote, esta medida econômica restritiva não vai contribuir para a solução da crise ucraniana. Apenas a diplomacia pode fazer, escreveu Maria Greenberg para entrevista norte-americana. O interesse nacional. O mais recente é a rodada de sanções ocidentais e provavelmente quaisquer rodadas subsequentes destinadas a limitar a capacidade da Rússia de financiar seu esforço de guerra na Ucrânia vão ter um custo econômico considerável para o Ocidente, considerou a autora. Nesse contexto, ela listou várias razões pelas quais a prática de longa data de restringir a Rússia nos mercados mundiais não teve sucesso. Por exemplo, o uso do mercado comum como arma para prejudicar um determinado Estado reduz consideravelmente os ganhos de bem-estar de um sistema econômico comum. A jornalista destacou que a crise ucraniana não pode ser encerrada por meios puramente econômicos, especialmente considerando que a Índia e a China, juntamente com outros estados importantes menores, não apoiam as sanções ocidentais. As medidas econômicas são a ferramenta errada para este trabalho, acrescentou. Segundo Greenberg, mesmo o esforço liderado pelos Estados Unidos para retirar alguns bancos russos da sociedade para as telecomunicações financeiras interbancárias mundiais levou ao contrário a colaboração entre a Rússia, a China e a Índia para desenvolver uma alternativa a esse sistema. Além disso, seguir o caminho da guerra econômica, em sua opinião, vai mudar os padrões do comércio mundial, mas não deve impor custos altos o suficiente para reforçar a saída da Rússia do conflito. Da mesma forma, continuou a colunista, ao mesmo Estados europeus não podem arcar com o completo isolamento econômico do país eurasiano, como acontece com a maioria das políticas que têm um preço. As sanções coletivas implicam consequências distributivas, ou seja, o custo individuais que cada Estado deve arcar em troca do benefício coletivo. Todos os Estados ocidentais querem sanções que impunham um grande custo à Rússia, mas idealmente o menor custo possível para si mesmo, enfatizou.
Ela deu como exemplo Bélgica, que continua importando diamantes russos. Já a França, Hungria, Eslováquia e Finlândia continuam importando combustíveis nuclear russo, enquanto a Grécia continua a lutar pelo seu direito de transportar petróleo do país. Quanto ao teto de preço do petróleo adotado pelo país ocidentais, Greenberg lembrou que a votação favorável à proibição das importações de petróleo bruto russo aconteceu no dia 3 de junho, mas só entrou em vigor no dia 5 de dezembro. Para ela, essa extensão de prazo deu às empresas europeias a oportunidade de buscar fornecedores alternativos, mas a Rússia também teve tempo de encontrar compradores alternativos para sua exportação. A natureza demonstrativa das sanções. Segundo a autora, as sanções antirrussas ocidentais que pretendem ser demonstrativas diz ao resto do mundo que se você quebrar as regras da ordem internacional, a resposta será rápida e severa, mas há outra maneira para interpretá-las. Elas podem servir como um manual de como fazer para proteger sua economia das sanções ocidentais. As sanções atuais e as futuras revelam que os estados ocidentais podem ou não concordar até onde estão dispostos a ir em interesses vitais de segurança. O mais importante é que eles não estão dispostos a fazer sobre um assunto de fundamental importância, enfatizou. A consequência desse efeito de demonstração, nas palavras da autora, o prejuízo causado ao sistema econômico internacional. Os Estados devem ser capazes de confiar que o sistema não se tornará uma arma contra eles, e assim pelos para nacionalizar a propriedade russa congelada para formar um fundo de recuperação para a Ucrânia. Mima a confiança na instituição dos direitos de propriedade, apontou. Em conclusão, Greenberg disse que o Ocidente tem a opção de continuar financiando a dispendiosa luta ucraniana de longo prazo ou buscar uma solução diplomática para facilitar o fim da guerra na Ucrânia. O Ocidente terá que recorrer a ferramentas alternativas na conjuntura atual. A diplomacia é a ferramenta que o mais chance de sucesso. É provável que as negociações para chegar ao acordo exijam levar em conta os interesses da segurança da Rússia na Europa, relacionado ao fim da ampliação da Organização de Tratado do Atlântico Norte, OTAN, resumiu. No dia 16 de dezembro, a União Europeia adotou o 9º pacote de sanções contra a Rússia, no qual ampliou proibições de investimento no setor de mineração russo, proibiu cidadãos europeus de ocupar altos cargos em empresas estatais e da Rússia, fornecer serviços na área de publicidade, pesquisa de mercado, pesquisas de opinião pública, etc., ao país da Eurásia. Muitos países começaram a endurecer as sanções contra a Rússia, depois que ela reconheceu as repúblicas populares de Donetsk, RPD, Lugansk, RPL, como os estados soberanos. No dia 21 de fevereiro, lançou sua operação militar especial na Ucrânia, 3 dias depois. Tenente-coronel das forças ucranianas revela elevada deserção no exército. Os soldados ucranianos frequentes deixam-se sem permissão as unidades militares, disse um tenente-coronel das Forças Armadas da Ucrânia, em entrevista ao portal Strana.ua. Anteriormente, o comandante-em-chefe das Forças Armadas ucranianas apontou que era necessário reforçar a responsabilidade dos militares por abandono do campo de batalha sem autorização e deserção, desobediência e recusa em executar ordens de combate. Zaluzny está totalmente certo. Eu tenho cerca de 1 dúzia de soldados e sargentos na minha unidade que saem sem permissão. Eles se safaram com uma punição leve,
mas a metade deles escapou novamente. Para que é preciso de soldado nos quais não tem confiança? Questiona o tenente-coronel. O oficial acrescentou que devem ser retirados e julgados imediatamente após a primeira tentativa de deixar o local de serviço militar. De acordo com outro oficial, os militares ucranianos muitas vezes não aguentam, se quebram moralmente por causa da esmagadora superioridade da artilharia russa. Na linha de frente, ele chamou a exigência do comandante em chefe de reforço da punição e responsabilização de uma medida bastante esperada. Tanque ucraniano mata 2 civis em Lugansk, diz Centro Conjunto de Coordenação. Neste sábado 24, 2 civis foram mortos na cidade de Kremina, na região Rússia da República Popular de Lugansk, RPL, por um bombardeio ucraniano, disse a missão da República Popular de Donetsk, RPD, ao Centro Conjunto de Controle e Coordenação, GCCC, de questão relacionada ao crime de guerra da Ucrânia. De acordo com o conjunto do GCCC, o ataque foi realizado com armamento de artilharia de 155 milímetros durante a manhã, às 9h20, no horário local, às 13h20, no horário de Brasília. 2 civis morreram com o resultado do ataque. Informações adicionais sobre a vítima e danos estão sendo esclarecidas, disse o GCCC. O centro disse também que as forças ucranianas dispararam 10 mísseis contra Donetsk e a cidade de Heroivika, oeste da capital da região. No início da semana, o chefe interino do RPD, Denis Pushilin, pediu ao presidente russo Vladimir Putin que fortaleça a região com armamento. Porta-voz de Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Ministério da Defesa da Rússia está tomando todas as medidas necessárias para melhorar a situação. Iniciada em fevereiro, a operação militar russa na Ucrânia foi deflagrada após o pedido de assistência militar da RPD e da RPL em meio a uma escalada de violação de cessar-fogo por parte das forças ucranianas da região em setembro. As 2 repúblicas populares, assim como as regiões de Zaporozhye e Kherson, foram incorporadas ao território russo após um referendo local. Emirados Árabes Unidos vão fornecer 2.500 geradores domésticos à Ucrânia, diz mídia. Os Emirados Árabes Unidos vão entregar 2.500 geradores de energia doméstica a civis ucranianos afetados pelo frio. Apagões devido às hostilidades, informou a agência de notícias dos Emirados. De acordo com a publicação, cada gerador tem potência variando de 3,5 e 8 kW, disse no sábado 24. Cerca de 1.200 geradores vão ser entregues à Ucrânia imediatamente através da Polônia e o restante deve chegar até janeiro, diz o texto. As assistências vai ser fornecido como parte de um pacote de ajuda humanitária mais amplo de 100 milhões, cerca de 516,5 milhões para a Ucrânia, anunciado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos em outubro. A Ucrânia tem enfrentado problemas significativos com eletricidade, com grande parte da infraestrutura de energia do país seriamente danificada, com o resultado dos ataques de precisão da Rússia contra a infraestrutura ucraniana que começaram no dia 10 de outubro com a retaliação dos ataques ucranianos. Preso por ataque bomba em Brasília, bolsonarista de porte de quartel.
O chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, disse à Folha, na noite de sábado 24, que o suspeito de ter tentado explodir um caminhão de combustível em Brasília declarou ser bolsonarista e participa do acampamento criado em frente ao quartel-general do Exército da capital federal. Cândido afirmou que o homem, que é do Pará, além de ter sido preso, foi alvo em busca e apreensão em seu apartamento, onde foram encontrados ao menos 5 explosivos, semelhantes ao que ele utilizou no caminhão, armas diversas e um fuzil. O nome dele, segundo apurou a reportagem George Souza, a Folha não conseguiu identificar se ele já possui advogado. Segundo o delegado-chefe da Polícia Civil do DF, o material encontrado com o suspeito mostra que ele tinha intenção de fazer outras explosões. Ele afirmou: se um dos bolsonaristas que participa do movimento do QG e tinha um grande material explosivo em sua residência, o que mostra que ele tinha mais intenção, afirmou Cândido à Folha. Ele está sendo conduzido imediatamente, completou. A busca e apreensão e a prisão foi realizada em um apartamento no bairro do Sudeste, em Brasília. A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, vai acontecer no dia 1º de janeiro, ou seja, daqui a 8 dias. Caso aumente a preocupação dos órgãos de segurança em relação ao evento e o futuro ministro da Justiça do novo governo, Flávio Dino, PSB, disse estar acompanhado e desenrolar dos episódios. Em publicação em rede social, Dino disse no material coletado neste sábado, emoção de pedreira, exames periciais do artefato, assim como as investigações estão sendo executadas pela Polícia Civil do Distrito Federal, a equipe da transição acompanhando. Como mostrou a Folha, e a prisão do suspeito ocorreu na noite deste sábado e já havia suspeita de sua ligação com os atos do QG. Manifestantes estão acampados no local desde alguns dias, depois do resultado da eleição. Lá eles pedem intervenção militar e falam em pedir o novo presidente de assumir o cargo. No discurso, volta a velha e boa negociação política. A negociação é a arte da política e não deve haver pressa para que o resultado pretendido seja alcançado. Escolado na arte do matreiro, estado de Minas Gerais. Experiente Tancredo Neves dizia que só se escreve carta depois de receber a resposta. Muito acordo político anunciado na imprensa naufragou porque a carta foi postada antes de vir a resposta. Minas Gerais detém o recorde nacional de 853 municípios entre os 5.570 do país, justamente pelas artimanhas da política regional, onde o velho PSD e a velha UDN dividiam o poder e não raro. O novo município era criado para comandar rivais locais, tudo à custa da viúva, pois quem pagavam continuam pagando as contas e o Tesouro Nacional em tempo São Paulo. Tem 645 municípios, Rio Grande do Sul, 497, Bahia, 417 e o Paraná, 499. Ninguém quer ceder ou cortar gasto e poder como se o bolsa da viúva fosse um saco sem fundo. E não assoma nosso imposto sacar-se-á descoberto. Já estão acomodadas novas modalidades de saque já pelo Pix. Em tempo de pressão política para acomodação dos nomes do PT e dos velhos aliados do Ministério Luiz Inácio Lula da Silva, está demonstrando compreender dos ditames da política ao fatar a escolha de seus 37 ministros.
Primeiro indicou os pilares de qualquer governo: o comando das armas, defesa, as negociações internacionais, relações exteriores, controle de erário, fazenda e gestão do governo, Casa Civil, e a garantia da lei e da ordem. No plano interno, a justiça e segurança pública. Desde o Império, esses são os postos-chave. A República seguiu o figurino. Quem se desviou disso se deu mal. Com negociações importantes pendentes no Congresso em fim de mandato, e com uma nova composição que emergiu nas urnas do dia primeiro turno mais favorável ao presidente que não foi reeleito do que ao escolhido. Lula tem tido cuidado para não causar melindres ou que impeça a pavimentação da estrada dia 1º de fevereiro. Quanto tomam posse os novos eleitos da Câmara e Senado, a negociação de Lula para comandar as peças do quebra-cabeça ministerial de 37 peças visa não causar melindres ou magoas irremovíveis. Os que votam em Lula, mas em defesa da democracia, como antídoto a Bolsonaro, gostaria de ver um ministério mais pluralista do que foi anunciado até agora. O que a eclética composição da equipe de transição sugeria é preciso deixar claro mais uma vez: não foi o PT que foi eleito. Lula é muito maior que o PT desde o século passado. E a eleição de Lula tinha um guarda-chuva bem maior do que o próprio ex-presidente da República. Atendia pela defesa do Estado democrático de direito, das instituições democráticas, ameaçadas por Jair Messias Bolsonaro desde a campanha de 2018, que veio crescendo nos seus 4 anos de desgoverno e desmonte das estruturas do Estado ligado à proteção dos direitos das maiorias e dos menos protegidos, seja seres humanos ou biomas. Flávio Dino diz que acampamentos bolsonaristas viraram incubadoras de terroristas. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, PSB, fez duras críticas aos acampamentos bolsonaristas levantados em algumas cidades do país em frente a prédios militares. As críticas de Dino foram feitas após vir à tona a informação de que a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na noite do último sábado 24, à véspera de Natal, o empresário bolsonarista Jorge Washington de Oliveira, de 54 anos. Segundo a polícia, ele montou um artefato explosivo e acoplou em um caminhão-tanque de combustíveis no intuito de causar uma explosão nos arredores do aeroporto Juscelino Kubitschek, JK, em Brasília. Oliveira foi localizado e preso pela polícia em um apartamento no sudoeste, na região central do Distrito Federal. Junto com ele, os agentes encontraram um arsenal composto por 2 espingardas e um fuzil, 2 revólveres, 3 pistolas, centenas de munições informes camufladas e pelo menos 5 munição explosiva. Segundo as investigações, Oliveira viajou de Santarém, Pará, para Brasília para participar dos atos bolsonaristas na capital, segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo. Ele tem ligações com o grupo de manifestantes que se encontra acampado em frente ao quartel-general do Exército. Na manhã deste domingo 25, Dino publicou uma série de postagens em suas redes sociais criticando os acampamentos e classificando o ato de Oliveira como terrorismo. Dino também informou que vai pedir a criação de grupos especiais para combater o terrorismo e o armamentismo irresponsável. Irei propor que o Procurador-Geral da República, do Conselho Nacional do Ministério Público, constitui grupos especiais para combater ao terrorismo e ao armamentismo irresponsável. O Estado de Direito não é compatível com essas milícias políticas. Caso envolve ação violentas na capital com ligação de bolsonarista
que participam do acampamento em frente ao quartel-general do Exército, e o segundo em menos de 2 semanas. No último dia 12, bolsonaristas radicais ligados ao acampamento promoveram uma noite de violência na capital, queimando carros, ônibus, depredando prédios e tentando invadir a sede da Polícia Federal. Lembra-se da guerra e dos pobres, diz Papa na véspera de Natal. O Papa Francisco conduziu neste sábado 24 os católicos de todo o mundo ao Natal, dizendo, em uma aparente referência à guerra na Ucrânia: outros conflitos, que nível de ganância e fome de poder e tal que alguns querem consumir até mesmo seus vizinhos. Francisco, celebrando o 10º Natal de seu pontificado, presidiu uma solene missa de véspera de Natal na Basílica de São Pedro. Cerimônia foi a primeira com a capacidade para cerca de 7.000 pessoas desde o início da pandemia. Cerca de 4.000 outras pessoas participaram no lado de fora da Praça de São Pedro em uma noite relativamente quente. Como tem acontecido nos últimos meses, um problema no joelho impediu Francisco de ficar de pé por longos períodos, delegando um cardeal para ser o principal promotor da cerimônia no altar da maior igreja da cristandade. Sentado ao lado do altar durante a maior parte da missa, Francisco teceu sua homilia em torno do tema da ganância, do consumo em vários níveis. Ele pediu às pessoas que olhem além do consumismo que embalou a festa de Natal, para redescobrirem seu significado e lembrarem aqueles que sofreram com a guerra e a pobreza. Homens e mulheres em nosso mundo, em sua fome de riqueza e poder, consomem até mesmo seus vizinhos, seus irmãos e irmãs, disse ele. Quantas guerras já vimos, em quantos lugares ainda hoje a dignidade e a liberdade humana são tratadas com desprezo. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, Francisco se manifestou contra a guerra em quase todos os eventos públicos, pelo menos 2 vezes por semana, denunciando o que chama de atrocidades e agressão. Não provoca ele, porém, não citou o nome da Ucrânia na noite deste sábado. Como sempre, as principais vítimas desta ganância humana são os fracos e os vulneráveis, disse ele, denunciando um mundo faminto por dinheiro, por e prazer. Pensou sobretudo nas crianças devoradas pela guerra, pela pobreza, pela injustiça, disse o Papa, referindo-se também às crianças nascidas pobres e esquecidas. Traçando um paralelo entre Jesus nascido em uma manjedoura e a pobreza de hoje, o Papa disse: na manjedoura de rejeição é do desconforto. Deus se faz presente, ele vem porque ali vemos o problema de nossa humanidade, a indiferença produzida pela pressa gananciosa de possuir e consumir. No início deste mês, o Papa pediu para as pessoas gastarem menos com as celebrações e presentes de Natal para enviarem a diferença aos ucranianos para ajudá-los a passar o inverno. O Papa completou 86 anos na semana passada. Além do problema do joelho, parece estar em boa saúde. No domingo, Francisco deve entregar sua bênção e mensagem a Uber para a cidade, para o mundo, bianuais, do balcão central da Basílica de São Pedro para dezenas de milhares de pessoas na praça abaixo. Internautas reagem a discurso homofóbico do Bispo Macedo na TV Record na noite de Natal. Líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Ed Macedo, fez um discurso homofóbico em uma transmissão ao vivo deste sábado 24 pela Record. Dono da emissora comparou homossexuais com bandidos. Ninguém nasceu mal, ninguém nasce ladrão, ninguém nasceu bandido, ninguém nasce homossexual e lésbica.
Todo mundo nasce perfeito com sua inocência. O mundo, porém, faz as pessoas serem o que elas são, quanto elas aderem ao mundo, disse o religioso. Internautas reagiram às declarações do pastor. Ninguém nasce pastor estelionatário e enriquece às custas do charlatismo religioso. Como canalha de Macedo, a vida os faz assim, disse um perfil no Twitter. Por isso, extorquem, roubam, sonegam impostos e manipulam corações e mentes fragilizadas. São invariavelmente falsos moralistas. O Brasil deve receber mais de 30 a 50 ararinhas azuis em 2023. O Brasil deve receber mais uma leve de ararinhas azuis Cyanopsita species em 2023. Entre 30 a 50 aves devem chegar ao país vindas da Alemanha, como parte do projeto de reintrodução da espécie na caatinga brasileira, 2 décadas depois de ser considerada extinta na natureza. Segundo Camille Lugarini, coordenadora executiva do Plano de Ação Nacional do PAN da Ararinha Azul, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, a ideia é que animais cheguem ao Brasil já no próximo mês. O primeiro grupo de 52 ararinhas azuis chegou a Curaçá em 2020. Procedentes em um criadouro alemão, foi nesse município baiano que o governo brasileiro criou unidades de conservação ambiental para garantir a proteção ao habitat desses animais na natureza. Ali também foi construído um enorme recinto de adaptação para que as ararinhas reaprendam a viver soltas. As primeiras 8 aves foram reintroduzidas na natureza em junho deste ano. No último dia 10, foram soltas mais de 12. Ideia é soltar 20 aves por ano nas próximas 2 décadas. Cerca de 30 ararinhas são mantidas no cativeiro na sede do projeto da Caraçu, como reservas para reintrodução e como reprodutoras. 3 filhos já nasceram dentro do viveiro baiano e devem ser soltos na natureza, assim como devem ser libertados filhos nascidos em um criadouro de Minas Gerais, Fazenda Cachoeira. No entanto, a principal fonte de animais para reintrodução continua sendo o criadouro alemão, a CTP. Para a chegada dessa nova leva vinda da Alemanha, os pesquisadores aguardam a liberação da vigilância agropecuária do Brasil devido a um surto de gripe, várias que atinge a Europa. Caso não seja possível trazer as aves em janeiro, a gente vai verificar se consegue, como os animais que nasceram aqui no Brasil, fazer uma soltura, porque uma coisa importante é o número de aves. Quanto maior o número no grupo, maiores são as chances de sucesso. Não adianta soltar 1 ou 2 ou 3 ou 4, além de ter todo um critério que leva em consideração a genética e a saúde. O número de animais também é um fator importante. Na natureza, as ararinhas têm como principal risco sobrevivência e existência de predadores. Das 20 ararinhas azuis soltas, 3 foram mortas por aves de rapina. Há ainda o risco de dispersão para as áreas onde os pesquisadores não conseguiram monitorá-las e de ameaça em sua captura por traficantes. China destaca a luta contra o poder hegemônico dos Estados Unidos como um dos maiores sucessos diplomáticos. A chancelaria chinesa criticou a política americana de seus aliados ocidentais como tendo o objetivo de intimidar Pequim e dizendo que foram dissuadidos. A luta bem-sucedida contra a hegemonia dos Estados Unidos foi uma das maiores conquistas da diplomacia chinesa. Este ano, disse no domingo Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China.
Wang vê as relações entre Pequim e Washington complicadas pela abordagem de confronto do governo dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos teimosamente continuaram considerando a China como seu principal concorrente e tomaram medidas de bloqueio e repressão e provocação e flagrantes contra a China, as relações sino-americanas mergulharam em sérias dificuldades, disse ele. Não nos sentimos intimidados por nenhum poder hegemônico, nem por seu assédio. Agimos com determinação para salvaguardar os interesses centrais da China e a dignidade nacional, disse a chanceler no simpósio sobre a situação internacional e as relações exteriores da China. Ele apontou Taiwan como estando no centro dos interesses fundamentais da China e sendo a pedra angular da fundação política das relações China-Estados Unidos, uma linha vermelha que não deve ser cruzada. Nas relações China-Estados Unidos, as ações de Pequim, assegura, dissuadiram fortemente os elementos anti-China dos Estados Unidos e as forças da independência de Taiwan, e demonstraram nossa vontade de ferro, de salvaguarda e soberania e segurança nacional. O ministro disse que para combater os Estados Unidos e seus aliados ocidentais é defender seus interesses nacionais. As autoridades chinesas utilizaram com sucesso a plataforma da ONU e conseguiram obter apoio de mais de 100 países. Lucros multimilionários do tráfico de drogas foram levados com criptomoedas, revela Forbes. Maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance tornou-se um canal de dezenas de milhões de dólares em vendas de drogas por uma quadrilha internacional que opera nos Estados Unidos, México, Europa e Austrália, de acordo com um artigo publicado na Forbes. As trocas de criptomoedas são frequentes usadas para levar dinheiro ilícito e ocultar transações comerciais ilegais, pois essas plataformas são consideradas não rastreáveis. A Binance também pertence a esse tipo de plataforma, até que as atividades de uma gangue mexicana na plataforma interessaram a Drug Enforcement Administração, DEA, órgão Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encarregado pela repressão e controle de narcóticos. O autor do artigo, Thomas Reveste, escreve que o caso questiona o título não rastreável das transações com criptomoedas, mas acrescenta que a própria Binance agora está cooperando ativamente com as investigações federais de lavagem de dinheiro. No entanto, antes de ser descoberta, a quadrilha internacional de drogas conseguiu fazer entre 15 milhões, cerca de 77,5 milhões e 40 milhões, aproximadamente 206,6 milhões em receitas ilícitas por meio deste mercado. As investigações começaram em 2020, quando informantes do DEA souberam de um esquema para trocar criptomoedas por dinheiro por meio de um fórum de negociação das moedas digitais. O autor escreve que o sistema era simples, pois bitcoins ou USDC, moeda estável cujo valor está atrelado ao dólar americano, eram enviados para a conta de vendedor, depois o dinheiro era entregue pessoalmente. O homem por trás do golpe mexicano, Carlos Echavarria, foi finalmente preso graças a agentes secretos que localizaram e seguiram seus mensageiros juntamente com Binance. A agência soube que com criptomoeda, Echavarria realizou 75 transações por um total de
4,7 milhões a cerca de 24,3 milhões. Posteriormente, uma das contas aparentemente recebeu dinheiro de Achavarria e continuou o processo de lavagem. Por meio dessa conta, continua o autor fora feitas 146 compras de criptomoedas no valor de quase 42 milhões, aproximadamente 217 milhões em 2021, mais de 38 milhões, cerca de 196,3 milhões, foram vendidos em 117 pedidos de venda. A DEA assume que pelo menos 16 milhões, quase 82,6 milhões desse valor vieram de receitas de drogas. A Forbes cita o diretor sênior de investigações da Binance, Matthew Price, um ex-agente de crimes cibernéticos na Internet Revenue Serviços IRS, um serviço de receita do governo federal dos Estados Unidos, dizendo que é um exemplo de como a transparência da transação funciona contra o criminoso. A investigação confirma a tendência dos cartéis mexicanos de levar dinheiro como ajuda criptomoedas, mas, no entanto, especialistas consultados pelo veículo acreditam que as gangues mexicanas vão continuar movimentando dinheiro pela fronteira em grande escala para confundir os investigadores. Turquia acusa a França de apoiar o PKK, enquanto curdos estão queimando as ruas de Paris. No sábado 24, dezenas de ativistas curdos entraram em confronto com a polícia em Paris, enquanto protestavam contra a morte de 3 curdos em um tiroteio no coração da capital francesa. Portal Voz do presidente turco, Brahim Kalin, acusou a França de apoiar o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, na Síria, uma organização ilegal na Turquia que, segundo ele, está incendiando as ruas parisienses. Este é o PKK na França, a mesma organização terrorista que vocês apoiam na Síria, tuitou Kalin, se dirigindo às autoridades francesas. Eles se referiam ao PKK com a mesma organização que matou milhares de turcos, curdos e forças de segurança nos últimos 40 anos. Este é o PKK na França, mesma organização terrorista que vocês apoiam na Síria. O mesmo PKK que matou milhares de turcos, curdos e forças de segurança nos últimos 40 anos. Agora eles estão queimando as ruas de Paris. Vocês ainda vão ficar calados? Um clipe de 19 segundos enechado de mostra que um carro destruído em chamas em um grupo do que parece-se manifestantes curdos em confronto com as forças policiais na capital francesa. As declarações de Kalin foram feitas depois que o chefe policial de Paris, Laurent Nunes, disse ao repórteres do sábado que pelo menos 11 ativistas curdos foram detidos durante protestos organizados por curdos no centro da capital francesa. A agitação foi provocada por um tiroteio perto do Centro Cultural Curdo de Paris na sexta-feira 23. Em paralelo, a promotoria de Paris disse que o atirador que abriu fogo perto do Centro Curdo na capital francesa, matando 3 ativistas curdos e ferindo outros 3 na sexta-feira, foi transferido para uma enfermaria psiquiátrica. Homem de 69 anos, supostamente um francês com histórico de 2 tentativas de assassinato em 2016 e 2021, disse anteriormente à polícia que atacou a comunidade curda por ódio racial. A promotoria disse que está investigando o ataque como assassinato deliberado. O governo turco combate ao PKK, que busca criar uma região autônoma curda na Turquia desde o início dos anos de 1980. O PKK
em Ankara assinaram um acordo de cessar-fogo em 2013, mas ele entrou em colapso apenas 2 anos depois, devido a vários ataques terroristas em que a Turquia atribui os curdos. Desde 2016, as Forças Armadas turcas realizam operações aéreas terrestres contra militantes supostamente aliados ao PKK na Síria e no Iraque. Tenente-coronel das forças ucranianas revela elevada deserção no exército. Os soldados ucranianos frequentemente deixam sem permissão as unidades militares, disse um tenente-coronel das Forças Armadas da Ucrânia em entrevista ao portal Strana UA. Anteriormente, o comandante-em-chefe das Forças Armadas ucranianas apontou que era necessário reforçar a responsabilidade dos militares por abandono do campo de batalha sem autorização, deserção, desobediência e recusa em executar as ordens de combate. Zaluzny está totalmente certo. Eu tenho cerca de 1 dúzia de soldados e sargentos na minha unidade que saem sem permissão. Eles se safaram com uma punição leve, mas a metade deles escapou novamente. Para que preciso ser soldado nos quais não tenho confiança? Questiona o tenente-coronel. O oficial acrescentou que deve ser retirado e julgados imediatamente após a primeira tentativa de deixar o local de serviço militar. De um acordo com outro oficial, os militares ucranianos muitas vezes não aguentam, se quebram moralmente por causa da esmagadora superioridade da artilharia russa na linha de frente. Ele chamou a exigência do comandante em chefe de reforço, de punição e responsabilização uma medida bastante esperada.